Capítulo 2829. Mais que carne. Parte 1. Como eu. Kellia repetiu confusa. Você é quem virou todas aquelas noites. Dusk respondeu. Você estudou duro para enfiar anos de academia em meses. Você praticou magia sem parar até que o revigoração perdeu sua eficácia. Todas essas coisas são por sua conta, não por mim. Você não delegou os testes escritos para mim nem deixou seu corpo para eu treiná-lo. Até mesmo seu núcleo verde brilhante e nossa vida acadêmica são obra sua. Eu queria adiar sua descoberta e a academia para o ano seguinte. Foi você quem decidiu o contrário, mesmo contra meu julgamento. Então não se subestime, porque se fosse por mim, ainda estaríamos pulando de hotel em hotel enquanto eu lhe ensinava o básico da magia em vez de estar no primeiro trem de Mogar. Obrigada. Kellia cerrou os dentes, fazendo o melhor que podia para fazer aquele elogio sincero atravessar a barreira de sua dúvida. Solos reconheceu pela luz alaranjada nos olhos de Kellia que ela e o cavaleiro estavam tendo uma reunião privada, não muito diferente daquelas que ela e Lip tinham, e isso irritou todo mundo. Somente quando a luz laranja desapareceu, Solos tentou uma segunda conexão mental e, dessa vez, Kellia aceitou. O que você estava dizendo sobre a fusão mental? Como a jovem parecia ter problemas para discutir seu relacionamento com Dusk, Solos ignorou, fingindo que o lapso mental de Kellia nunca havia acontecido. Que é a arma mais simples e ainda assim a mais poderosa à sua disposição. Ela pode quebrar até mesmo o indivíduo mais obstinado no intervalo de alguns minutos, transformando-o em um escravo leal que obedecerá a todos os seus comandos. Eles lutarão e morrerão por você sem pensar duas vezes ou oferecer a menor resistência. E isso sem condicionamento algum. E logo depois de se unirem a você. Sério? Solos ficou pasmo. Como isso é possível? Parece bom demais para ser verdade. Ela gostaria de salientar que havia fundido sua mente com Lit centenas de vezes e que o relacionamento deles ainda era saudável, mas ela não queria enfrentar a enxurrada de perguntas que sabia que viriam. Além disso, quando compartilhei isso com Davin, ela entendeu instantaneamente meus sentimentos por Lit. Essa parte ela guardou para si. Na verdade, é bem óbvio se você pensar sobre isso. Dusk respondeu, alheio à sua turbulência interna. Fundir sua mente com a do seu hospedeiro completamente significa encher a cabeça dele com suas memórias, pensamentos, crenças pessoais e até mesmo seus sentimentos. Para criaturas com uma vida infinita como nós, quanto mais vivemos, mais forte esse tipo de ataque se torna. Se eu fosse realizar uma fusão mental completa com Kellia, na pior das hipóteses, eu fritaria o cérebro dela. Na melhor das hipóteses, eu a transformaria em meu clone. O que você quer dizer com seu clone? Kellia e Solos perguntaram. Pense nisso. Seus 10 e poucos anos de vida não são nada comparados aos milênios da minha existência. Uma única fusão teria inundado sua mente com mais informações do que ela poderia processar. Ao reviver minhas experiências, ela remodelaria sua moral de acordo com a minha. Ao compartilhar minhas memórias, ela se importaria com as mesmas coisas que eu amo e odiaria as mesmas coisas que eu. Portanto, ela se tornaria meu clone, pelo menos em mente. Eu não precisaria forçá-la a seguir meus objetivos, porque eles seriam os dela também. Ela não hesitaria em sacrificar sua vida por mim porque sabe que sou imortal e que, mesmo que ela morra, continuarei trabalhando no que agora são nossos objetivos. Ambas as mulheres ficaram congeladas, uma refletindo sobre o poder que detinha e a outra percebendo quão perigosa sua situação era. Ok. Solos disse enquanto que ele ainda estava em choque. Mas eu não tenho milênios de idade. Isso torna a fusão mental menos poderosa. Na verdade não. Dusk deu de ombros. Mesmo que você tenha séculos de idade, ainda é muita informação para processar e se eu também não tiver séculos de idade? Solos o interrompeu. É mais fácil se você me disser quantos anos você tem. Dusk podia sentir a hesitação em sua voz e decidiu que não havia sentido em perder tempo com o jogo de adivinhação. Cerca de 20 anos. Mais ou menos. Era uma estimativa aproximada obtida somando os 16 anos que ela passou com Lit após se recuperar dos séculos de fome de mana, mais as memórias de sua antiga vida que ela havia recuperado ao longo do tempo.
20 anos. Kelly e Dusk ficaram em choque. Você foi feito no mesmo dia do nascimento de Veren? É complicado. Ela torceu as mãos nervosamente. Na verdade, sou muito mais velha, mas perdi minhas memórias devido a um acidente. Foi uma destruição quase completa, então não me lembro de muita coisa de antes de me ligar a Lilith. Isso é tão interessante quanto perturbador, Dusk ponderou por um tempo antes de responder. Isso explica por que você sabe tão pouco sobre suas próprias habilidades. Você nunca precisou desenvolver técnicas para manipular ou resistir a um hospedeiro porque Veren é o seu primeiro, claro. Solos não sentiu necessidade de explicar a Dusk que Menadion nunca quis que sua filha precisasse de mais de um hospedeiro. Qualquer habilidade telepática ofensiva que Solos possuía agora provavelmente foi um feliz acidente, já que a primeira governante das chamas usou a tecnologia do Cavaleiro de Baba Yaga como base para seu trabalho. Então deixe-me colocar desta forma. Até mesmo seus 20 anos de memória são uma arma poderosa. Apenas uma besta divina milenar poderia resistir ao seu ataque. Mesmo assim, seria apenas uma questão de tempo até que sua mente se desintegrasse. Sério? Sério, Dusk respondeu. Pense nisso. Até mesmo uma criatura velha teria dificuldade em suportar a pressão mental de reviver 20 anos de vida em um segundo. Seus medos, seus sentimentos e suas crenças seriam martelados em suas mentes rápido demais para que eles os rejeitassem. Além disso, mesmo que o primeiro ataque falhe, você tem que fazê-lo novamente. E então novamente e novamente até que a personalidade do seu hospedeiro entre em colapso. Mas cuidado, tal método é uma espada de dois gumes. Há uma razão pela qual nós, cavaleiros, preferimos pegar hospedeiros jovens e evitar usar a fusão mental dessa forma. Um hospedeiro jovem significa uma mente mais maleável, de modo que, mesmo se usarmos a fusão mental, a contrapressão sobre nós é mínima. Mas preferimos não usá-lo de forma alguma. Estou ensinando isso a você como uma medida extrema para lidar com uma situação extrema. Como assim? Solos perguntou. Porque ao menos que você consiga isolar completamente seu senso de si do de seu hospedeiro, a mente dele flui para a sua também. Uma única fusão mental é o suficiente para aproximar vocês dois, tornando difícil para você sacrificá-los. No caso de pessoas como o meu, Knight arriscaria ser infectado por sua obsessão por Veren, se não mesmo por sua arrogância. Qualquer coisa que seu hospedeiro preze, cada aspecto importante de sua personalidade é sua arma contra você. Especialmente se você usar a fusão mental várias vezes. Entendo, Solos assentiu. Então minha primeira prioridade é aprender a isolar minha mente do meu hospedeiro e diminuir os efeitos de uma fusão mental somente do meu lado. Capítulo 2830. Mais que carne, parte 2. Isso é certo, Dusk respondeu. Você precisa disso na sua vida cotidiana. Se você tiver mais tempo, em vez disso, a sugestão é uma ferramenta poderosa, especialmente quando seu hospedeiro está dormindo. Ao contrário de nós, todas as criaturas baixam a guarda enquanto descansam, até mesmo os mortos-vivos. Durante o sono, a mente deles fica indefesa e o que quer que você diga a eles, eles vão confundir com seus próprios pensamentos. Com o tempo, a semente da dúvida que você planta se transformará em uma forte crença que você pode nutrir ou podar conforme ela se desenvolve. Outra maneira de dobrar a vontade do seu hospedeiro é amplificar e suprimir seus sentimentos enquanto ele está acordado. Desta forma que ele deveria estudar o núcleo de poder do localizador de caminhos enquanto Dusk instruía Solos, mas ela estava chocada demais para fazer qualquer coisa além de ouvir. Ela tinha certeza de que Dusk não tinha feito nada parecido com ela. Eles raramente fundiam suas mentes e quando o faziam era sempre limitado a um tópico específico. Além disso, ela não se lembrava de nenhum sonho que tivesse mudado sua maneira de pensar. As poucas coisas das quais ela se lembrava eram apenas bobagens. Se eu não parar de ouvir a conversa deles, não vou dormir por semanas. Que ele a estremeceu, mudando seu foco para sua técnica de respiração e, a partir daí, para os encantamentos que os cercavam. Longe da carroça de Lilith, havia menos informações sobre o núcleo de poder, mas também menos runas de camuflagem.
Kelly tomou notas de tudo o que conseguiu entender além do funcionamento dos mestres de forja real, enquanto eles alcançavam o último vagão do localizador de caminhos e então se moviam de volta. Merda! Magia de gravidade, magia dimensional, maestria da luz, várias magias desconhecidas de forjaria e muitas outras pertencentes a cada elemento, além da magia espiritual que ele não conseguia ler os encantamentos devido às runas de camuflagem, mas ainda conseguia reconhecer os diferentes fluxos de energia. Essa coisa é mais do que uma obra-prima. A menos que tenhamos uma cópia dos projetos, a engenharia reversa do localizador de caminhos será um processo longo e difícil. A pior parte é que sem um mestre da luz, o Império não será capaz de fazer nenhuma melhoria, apenas replicá-lo como está. A menos que façamos um acordo com as terras eclipsadas e Dav nos deu uma mão. Um leve sorriso apareceu no rosto de Kelly. Ela estava orgulhosa de si mesma por conseguir reunir tanto durante a caminhada e também de sua capacidade de planejar com antecedência. Talvez Dusk esteja certo. Talvez eu seja mais do que um pedaço de carne carregando um artefato poderoso. O resto do dia transcorreu sem intercorrências, assim como a primeira parte da noite. O que diabos está acontecendo? Por que estamos parando? Lid se levantou e foi até o painel secreto atrás do qual o núcleo de energia do localizador de caminhos estava protegido. Os mestres de forja real o colocaram no lugar mais seguro de Mogar. Dentro do compartimento de Lid, sob o berço onde os bebês dormiam. Lid precisava digitar um código até mesmo para afastar o berço e revelar o painel. Depois outro para abri-lo e um terceiro código para desativar a medida de segurança. Caso contrário, no momento em que ele tentou estudar o núcleo de poder, o artefato teria reagido com extremo preconceito. Está tudo bem. Camila sentou-se na cama, verificando Elisia e Valeron primeiro. Sei que Tiris deve estar aqui em algum lugar, mas não posso relaxar até ter certeza de que eles estão bem. A respiração pacífica dos bebês e um toque do olhar abissal a tranquilizaram sobre a condição dos bebês e a avisaram que eles ficariam com fome em cerca de 10 minutos. Tudo bem. Lid respondeu. Não tenho ideia de como os mestres de forja real fizeram isso, mas acabamos de atingir metade da autonomia. É tão incrível assim. Camila ativou o painel holográfico da parede externa. As imagens revelaram que o localizador de caminhos havia chegado a uma ilha e organizado os vagões em um círculo. Você tá brincando comigo? Lid se juntou a ela olhando ao redor. Nós viajamos sem parar até agora, nos movendo a centenas de quilômetros por hora. Qualquer artefato que eu conheça já estaria drenado. As locomotivas em ambas as extremidades do trem travaram uma na outra, fechando o circuito das matrizes. As runas cobrindo o chassi do localizador de caminhos se espalharam para fora, formando uma barreira de energia sólida. As matrizes também se espalharam por dentro, selando a maioria dos tipos de magia no espaço abrangido pelos vagões. Ao mesmo tempo, as portas dos vagões piscaram em verde, sinalizando aos seus ocupantes que eles estavam livres para sair e esticar as pernas. Minha aposta é que eles substituíram a maioria dos cristais assim que ficaram sem energia, mas nós os consumimos mais rápido do que eles recarregam. Se eu estiver certo e estivermos no último lote, seguir em frente significaria usar meio tanque em caso de ataque. Faz sentido. Camila montou um carrinho portátil e colocou os bebês nele depois de cobri-los com um cobertor. Mesmo que consigamos escapar, não faria sentido se as barreiras drenassem a energia que precisamos para flutuar e o localizador de caminhos afundasse. Uma batida na porta chamou sua atenção. Gente, vamos sair para dar uma volta. A voz de Orion disse. Vocês querem se juntar a nós? Um momento. Lid instintivamente esfregou o anel de Solus quando ela apareceu em sua forma humana. Ela não conseguia dormir na cama devido ao seu peso e, uma vez que perdesse a consciência, a fusão gravitacional desapareceria. Solus havia retornado ao anel para descansar e recuperar a energia que havia perdido durante o dia. Camila não estava feliz dividindo a cama e não tendo privacidade, mas ela se importava demais com Solus para deixá-la em Garlin só por isso.
Onde estamos exatamente? Solos perguntou. Um pouco antes da metade do caminho. Orion respondeu. Tivemos que fazer um pequeno desvio para chegar à ilha de Vura. Não vamos parar aqui a noite toda. Só até todos os sistemas recarregarem. Lee tirou seu amuleto de comunicação do bolso e percebeu que as runas em sua superfície ainda estavam lá, mas não disponíveis. Desculpe. Orion deu de ombros. Ainda não podemos permitir o uso de magia dimensional. É muito arriscado. Até mesmo a magia elemental falhou com Lit. Os soldados estavam fazendo uma fogueira na clareira no meio do círculo com pedras, carvão e uma faísca de uma pederneira. As tropas do reino, do conselho e do império se encararam sem jeito por um tempo antes de se misturarem em frente à fogueira. Bebidas quentes e licores estavam sendo servidos nos carrinhos de refeição, ajudando a quebrar o gelo. É uma pena que você tenha compartilhado essa tecnologia com o reino, Veren. Isso teria feito de você um ótimo governante das chamas. Ragu, a representante humana, saiu de sua carroça. Ela segurava uma mala grande na mão direita e um gato preto na curva do braço. E então o que? Lee perguntou. Eu ainda estaria exilado no deserto, Trud ainda estaria em fúria, e o conselho teria discutido sobre o que fazer com 3 por décadas. E isso assumindo que ganhássemos a guerra. Parece correto. Ela suspirou, destrancando os lacres da mala antes de abri-la. Um monte de ossos sujos e vestes esfarrapadas rolavam pelo chão. Continua no próximo vídeo.